nome de Jesus Cristo. Senhor, vem e resgata o plano perfeito, Senhor. Resgata, Senhor, o plano de família, no nome de Jesus Cristo. E que aquele, Senhor, meu Deus, o pai de família, Senhor, se coloque no lugar que foi dado, Senhor. O lugar, Senhor, meu Deus, de liderança no seu lar, em nome de Jesus Cristo. A esposa sábia, Senhor, que edifica o teu lar, os filhos obedientes, Senhor, e todos os servos de Cristo. Que o nosso lar seja, Senhor, para engrandecer o teu nome, que o teu Espírito Santo habite, Senhor. Que o nome de Jesus seja glorificado no nosso lar, em nome de Jesus. Faça, Senhor. Vem, Senhor, meu Deus. Tu és santo, Senhor. Oh, Senhor Deus, o inimigo já é derrotado, Senhor. Tua casa todo dia esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem Levante ti. suas mãos e proclame. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a minha casa, Pois minha casa um dia te recebeu e nunca mais saberá viver sem ti. aleluia. Aplauda, Senhor. Leve isso para o teu lar, amém? Adoramos ao Senhor, engrandecemos a Ele no nosso lar, amém? Santo Deus, Senhor. Glórias, honra e majestades a Ti. Receba a pastora aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Está sentindo a presença dEle? Irmãos, nós temos que sentir a presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nos fortalece. É a alegria dEle que nos faz prosseguir. Em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as lutas, nós temos que estar na presença do Senhor, buscar a presença dEle a cada dia. Amém? Que você possa sentir esta presença, que você possa a cada dia buscar esta presença, e entregar todas as situações na presença dEle, entregar a sua família para o Senhor a cada dia. É o que nós temos que fazer, irmãos. O nosso refúgio é o Senhor. Amém? Ele é o nosso refúgio. Então você está na casa dEle, está na presença dEle, não tem coisa melhor. Então esteja, passe o que for, situação que for, que você possa ser abençoado e estar na presença do Senhor a cada dia. Amém? Glória a Deus. Nós tivemos um problema aí com a transmissão, nós tivemos aqui uma queda de energia antes de começar o culto, e nós não conseguimos transmitir a live. Eu não sei se agora está, se o pessoal de casa está nos assistindo, o Rafa está dizendo que sim, eu não consegui ainda conectar aqui para mandar um link. Mas pela Rádio 4, irmãos, o pessoal está dizendo que está normal. Então, quando acontecer isso, é uma dica que eu dou para você que está na sua casa, quando você estiver assistindo. Ouça pela Rádio 4. A Rádio 4 é uma ferramenta maravilhosa que nós temos aqui na igreja. Então, a Rádio 4, ela é diretamente na mesa de som e ela não cai, né? Só que é só ouvir, você não vai conseguir assistir. Mas que você ouça pela Rádio 4 para você não perder o culto, igual os irmãos da manhã estão esperando, né? Estavam esperando o culto, e infelizmente, por isso nós temos que estar na igreja, né? Mais ainda, né? Porque olha, uma hora se ficar só dependendo disso, do online, às vezes a gente fica sem. Então, irmãos, é muito importante a gente estar na presença do Senhor, estar na igreja, né? Devido a isso mesmo. Então, nós tivemos esse problema aí, e o Rafa é uma bênção, né? O Rafa, ele é 1001 utilidades aqui na igreja. Ele está ali, ele está aqui, ele está lá, e não é fácil para ele, irmãos, né? Eu entendo o Rafael, né? Que não é fácil, ele tem feito o melhor dele, e Deus está recebendo isso dele, mas não é fácil. Ontem mesmo eu estava orando, eu falei com o Senhor ontem,
como pastora, a gente ora assim nesse sentido. E eu falei com Deus, né? Falei, Senhor, a tua palavra diz, não sou eu que falo, é o Senhor que fala, que rogai ao Senhor da seara que envie os ceifeiros. E eu estou aqui, Senhor, fazendo o que a tua palavra diz. Eu estou orando, Senhor, para que o Senhor levante obreiros para o Senhor. Que o Senhor levante trabalhadores, porque quando chega no final do ano, nós recebemos muito nãos, nós recebemos muito que não vou fazer, que eu vou parar. Nós como pastores, temos responsabilidade com a obra de Deus, com o reino de Deus. E a gente vai falar com um, ai pastor, eu estou estudando, ai eu estou comprometido com isso, ai pastor, eu estou fazendo aquilo. E nós muitas vezes recebemos muito não. E nós sobrecarregamos alguns muitas vezes, alguns obreiros, alguns que querem fazer. E quando eu falei, Senhor, eu não vou reclamar, eu não estou reclamando, eu só estou fazendo o que a tua palavra diz. A tua palavra diz que é para rogar ao Senhor da seara quem vir, então eu estou rogando ao Senhor. Que o Senhor levante trabalhadores para o teu reino. Que o Senhor levante líderes comprometidos com o teu reino. Porque é o Senhor, a obra é do Senhor, não é minha. As ovelhas é do Senhor, não é nossa, não é minha, do meu esposo. Então que o Senhor levante trabalhadores. Esta foi a minha oração ontem. E muitas vezes nós temos carência, irmãos. Nós temos carência de obreiros, carência de líderes que realmente são comprometidos. E isso eu não falo na nossa igreja só não, é no geral. Então nós temos que orar. Nós temos que orar para o Senhor levantar cada dia trabalhadores para o reino dEle. Pessoas dispostas a pagarem um preço, né, a sacrificarem, abrirem mão do seu bem-estar muitas vezes, abrir mão da sua família muitas vezes, realmente abrir mão, né, e pagar um preço para o reino de Deus. É o que muitos não querem mais hoje, pagar um preço, porque é difícil mesmo, a gente entende. Como a gente sabe aqui o Ministério de Louvor desde as 7 da manhã aqui ensaiando, não é todo mundo que quer isso não, só quer estar no altar muitas vezes, quer ser estrela muitas vezes, quer tocar bonito, quer cantar, mas não quer pagar um preço de ensaio, de participar de uma escala, quer estar aqui pregando, quer estar em destaque, mas não quer pagar um preço de oração, de jejum, de vir em oração, de vir em reuniões de liderança, não quer pagar um preço. Então nós temos que orar, irmãos, para que Deus envie trabalhadores, para que Deus envie obreiros na seara do Senhor. E se você está aqui, você está me ouvindo, nem sei se realmente estão me ouvindo, que até agora eu não recebi aqui ainda o link, que você entenda isso, abra o seu coração para isso, para que Deus, Ele venha tocar em você, que você pare de dizer não para o Senhor, que você se coloque à disposição do Senhor para ser instrumento nas mãos dEle. Pague um preço sim, mas nós vamos ser recompensados, irmãos. Paulo diz que o nosso descanso não é aqui na terra, nosso descanso será no céu. Se você quer viver de boa aqui nessa terra, se você quer ficar comendo o melhor desta terra somente, você não quer pagar um preço de trabalhar para o Senhor, de servir ao Senhor, nós temos que servir, irmão, nós somos chamados para servir, nós temos que trabalhar sim. Não queira só descansar, tem gente que quer aposentar logo, porque quer parar de trabalhar. É a mesma coisa na casa do Senhor, não quer fazer mais nada, só quer descansar, só quer receber. Eu já fiz muito, agora eu quero ficar de boa. Ontem a Amanda contou uma história para nós, de uma irmã, que ela falou, eu não quero mais fazer parte do louvor. Posso contar? Não quero mais fazer, não vou citar o nome, né? Não vou mais fazer parte do louvor da igreja, eu não quero mais. Deixa os jovens fazer, os mais novos. E ela é cheia de talento para pregar, para cantar, para ministrar. Deus usava muito ela e ela não quis mais. E sabe o que aconteceu? Ela falou isso, ela usou essas palavras. Deixa os outros fazer agora, porque eu quero descansar, não quero fazer. E ela sentou, ela teve um problema na sua coluna, né, Amanda? Ela teve um problema na coluna, ela não conseguia mais ficar em pé. Ela não conseguia mais porque ela travou a sua coluna. E um dia ela até foi chamada e ela ficou com saudade do altar, ela queria fazer e ela não podia. Um dia ela foi chamada para ministrar, para até pregar, e teve que colocar uma cadeira para ela sentar. Então, irmãos, nós estamos querendo descanso, nós estamos querendo ficar de boa, mas não é tempo para isso, não é tempo para isso, meus queridos. Não é tempo para descanso agora, nós temos que arregaçar as mangas, nós temos que trabalhar, nós temos que servir. Foi para isso que fomos chamados para servir. O próprio Jesus nos deu exemplo disso.
Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E hoje nós queremos só ser servidos. Nós queremos vir na casa do Senhor, sentar aqui nessas cadeiras. Pode se sentar. Nós queremos sentar e receber boa palavra, receber um louvor maravilhoso, tudo ensaiadinho. É isso que a gente quer. Mas nós não queremos pagar um preço. Nós não queremos servir mais, porque é difícil. Tem muito que fazer, tem escala, tem que estar lá na igreja mais cedo, tem que vir, às vezes, em reunião, ninguém quer, muitos não querem. Então nós temos que despertar isso, irmãos. Não é essa palavra que eu vou trazer para vocês hoje, mas a gente vem para um culto preparada. Eu venho preparada, em sintonia com o Espírito Santo, para estar aqui no altar. E aí a gente chega aqui, a gente encontra muitas coisas, muitos problemas. E eu não estou desabafando aqui, eu estou dizendo o que Deus coloca no nosso coração, o que tem acontecido muitas vezes. Eu louvo a Deus por aqueles que estão trabalhando, eu louvo a Deus por você que tem se colocado à disposição, que são pessoas fiéis. Temos muitos líderes aqui na igreja, sim. Não estou reclamando, não estamos falando que a igreja não serve, nada disso. Mas estou dizendo que a gente poderia fazer muito mais. Nós poderíamos fazer muito mais, irmãos. A nossa igreja é uma bênção. Nós temos uns diáconos que são uma bênção. O ministério de louvor é uma bênção. Sim, nós temos líderes que são bênção aqui, obreiros que são bênção aqui. Mas poderiam fazer muito mais. Poderiam se dispor a mais. Poderia ser muito melhor. Se todos entendessem isso, todos nós cristãos entendêssemos isso, que nós temos um chamado para trabalhar, para servir o reino. Então que o Senhor fale no teu coração, que o Senhor incomode você, que a cada dia o Senhor fale no teu coração e que você seja abençoado. Amém? Nós vamos ofertar na casa do Senhor agora. Se você trouxe a sua oferta, o seu melhor. Tá, obrigada. Vou entrar aqui, o Rafa, graças a Deus, Rafa, obrigado, Rafa, mandou o WhatsApp. Eu estou dizendo isso porque tem uma pessoa que ela está lá no hospital, irmãos, e ela falou, é a Michele, né? E a irmã dela pediu, pastor, a Michele, ela quer ouvir o culto, ela está no hospital, ela quer assistir o culto, e eu quero que o pastor envie o link. E eu estou assim tão ansiosa, irmãos, porque eu queria mandar para ela o link para ela assistir o culto com a gente, lá no hospital, e não consegui. Então vamos mandar aqui, deixa eu mandar aqui o link. Peraí. Vai separando o seu melhor ao Senhor, a sua oferta, o seu dízimo. Que você possa ofertar ao Senhor o seu melhor. Que você possa entregar a Deus aqui o seu melhor. Aleluia. Vai separando aí. Você que está na sua casa, você pode também através das nossas contas, Caixa Econômica Federal, agência 1227, operação 003, conta corrente 0000-10962, Banco Itaú, agência 6260, conta corrente 133688, Igreja do Evangelho Quadrangular, CNPJ 62-955-505-004154, e você pode enviar o seu comprovante pelo 19-99185-1582. Amém? Vamos ofertar na casa de Deus, entregar a Ele o nosso melhor, manter o reino de Deus. Amém? Nós temos ensinado sobre isso, sobre o poder de ser dizimista, ofertante, o poder do voto. Os irmãos estão bem ensinados, bem orientados sobre isso, da importância de nós termos aqui, né? Esse momento, então que você possa entregar ao Senhor, amém? Levante aí na sua mão o seu melhor, vamos consagrar ao nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar agora, com gratidão ao Senhor, dízimos e ofertas, Senhor, que o teu povo contribui na tua casa. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão fiel para conosco, nada nos tem faltado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades e até além, o Senhor tem abençoado até os nossos desejos. Ah, Deus, muito obrigado. Somos, Senhor, gratos a Ti.
pela tua fidelidade, que possamos a cada dia também sermos fiéis ao Senhor, ao teu reino. E entregamos agora a ti o nosso melhor, a nossa oferta, o nosso dízimo. Em nome de Jesus, Pai. Receba agora com gratidão de cada um que está ofertando, os irmãos lá dos seus lares também, que estão ofertando e estão dizimando. Que o Senhor venha abençoar a cada dia. Em nome de Jesus consagramos dízimos e ofertas para o teu reino. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sai do seu lugar, os diáconos vão orientar aí. Amém? Que você possa vir aí e ofertar no Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai. E nós declaramos nesta manhã que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, Ministério de Louvor, muito obrigada, amém? Você que está chegando agora aí na live, que você possa acompanhar, compartilhar, né, o momento da palavra agora, as pessoas, tivemos aí um problema de conexão, mas ouça pela Rádio 4, irmãos, né? Os irmãos que estão em casa sempre nos ajudam, envie o link, né, da Rádio 4 para os irmãos, para os seus contatos, né? Baixe o aplicativo da Rádio 4, é muito legal também, porque você não precisa de uma internet tão potente quando você tem um aplicativo, é mais fácil, dá para você até, né, ouvindo, dirigindo, coloca lá a Rádio 4 e vai ouvindo, né? Então é muito bom pela Rádio 4, nós ouvimos o culto, é bem limpo o áudio, né? É bem legal, então ouça também pela Rádio 4, amém? Terça-feira, irmãos, nós temos aí o culto de intercessão, mas também temos oração de segunda-feira com a liderança, tem sido uma bênção, amém? Trazendo o avivamento sobre nós, é o que precisamos,
o avivamento sobre a liderança, sobre a igreja. Então, venha orar. Só se às vezes você tem algum compromisso mesmo, não, né, não dá para quitar toda segunda, mas o dia que você puder, venha, irmãos, não deixa de vir. Né, igual na segunda eu não pude estar aqui, fiquei triste por não estar aqui, mas eu estava dando aula, né, para o pessoal do batismo, que hoje temos batismo à noite, amém? Glória a Deus. Temos nosso culto de batismo às 18 horas, então não pude estar aqui. Às vezes acontece você não poder estar numa segunda. Mas se você puder, venha, né? Se você não tiver nenhum compromisso, venha orar, irmãos, não fique em casa não, venha buscar a presença do Senhor, amém? Terça-feira, o culto de intercessão também, que é uma bênção, e quinta-feira, também o nosso culto de cura e libertação, está sim, poderosas as mensagens, as palavras proféticas, não deixe de participar, amém? E são esses nossos avisos. Tem um aviso importante, né? Nós teremos agora para o final do ano, nós não teremos culto no dia 24, né, que é na quinta-feira, que é a véspera de Natal. No dia 24 é numa quinta-feira, certo? Estou certa, né? Que na sexta-feira é o Natal. Então, no dia 24 não haverá culto de quinta-feira. Por quê, irmãos? Muitas igrejas fazem o culto de véspera de Natal. Não é errado, claro que não, o culto nunca é errado, né? Sempre é bom ter mais culto. Só que nós entendemos, o pastor Josué, nosso ministério, que é um ministério à sua família. Que você tem que estar com a sua família e você fazer um culto com a sua família, você levar Jesus ali naquele momento. Então aproveite esse momento do Natal e leve Jesus à sua família. A gente sempre ensina isso. Então não é que você não vai ter um culto aqui na igreja, que você não está fazendo um culto a Ele lá com a sua família. Faça isso, nem que for uma oração, né? Está todo mundo enchendo a cara já lá desde de manhã, né? Mas você fala agora, meus queridos, eu quero fazer um momento de oração, orar pela nossa família. Eu quero fazer, se vocês me permitirem, eu quero ler um texto da Bíblia. Não precisa pregar, né? Não precisa também fazer aquele culto longo, só se todo mundo for crente. Aliás, que gostoso, né? Lá em casa a gente faz geralmente. Nós temos um período ali de oração, né? Um período de louvor e uma palavra. A gente sempre faz isso no nosso Natal. Mas às vezes nem todo mundo é cristão, mas pelo menos uma oração, né, pelo menos um texto da Bíblia. Aproveite esse momento que as pessoas estão mais sensíveis, né? Parece que essa época as pessoas ficam mais sensíveis. Então aproveita e fala de Jesus, amém? Fala do sentido verdadeiro do Natal. O que é realmente o Natal? O nascimento de Jesus, né? Então fale. Então no dia 24 nós não teremos culto, para que você tenha esse momento com a sua família. Mesmo que esse ano será um pouco diferente, você talvez não estará com aquela monte de gente na sua família, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? É um momento da gente estar mais ali próximo daqueles que são da nossa casa. Então, mas mesmo assim tem esse momento ali, né, de reflexão, de leitura da Bíblia, de uma oração, tá? Mas no dia 31, na quinta-feira, na outra quinta, né, que é a véspera de Ano Novo, nós teremos o culto, sim, como a gente sempre. Então, Natal com a família e Ano Novo na igreja. Ano Novo de joelho. Né? Se você pode estar na igreja, se você pode. E agora nós temos aí os benefícios das lives. Às vezes está viajando, você pode ligar o culto lá também com a sua família. E num período assim, quando a gente dobrar os nossos joelhos, antes da meia-noite, você faça isso também lá. Olha que bom agora, né? A gente ter, se não falhar, né? Se não der nenhum problema técnico, se não cair nada, né? O que vai acontecer? Você pode assistir lá da sua casa, com a sua família, dobrar o joelho no momento da oração, entrar o ano em oração, irmãos. É tão bom quando a gente faz isso. Eu já vi irmãos que falou que foi para a praia, deixou de vir num culto, que estava todo ano vinha no culto, deixou de vir e foi para a praia e se arrependeu amargamente. Primeiro que você fica mais tempo na estrada do que na praia, né? E a praia lotada e todo mundo uns fazendo umas oferendas, né? Você entra lá na praia fazendo umas oferendas no mar. E aí se arrependeu de não ter passado na igreja. Então, sujando o mar, né, igual a Marisa falou. Então a gente se arrependeu. Então se você pode estar na igreja, irmãos, venha, aqui é o melhor lugar para passar o ano na presença do Senhor. Não é tomando champanhe, não é, né, comemorando, é estar de joelho agradecendo a Deus por o ano que passou e por mais um ano que você está entrando. Entregar o seu ano a Ele, como a gente falou aqui alguns domingos passados, consagrar ao Senhor o seu ano. Então você vai consagrar ao Senhor o teu ano de 2021 na presença dEle. Então dia 31 vai ser às 10 horas da noite
o nosso culto, tá? Então, se você puder vir, infelizmente esse ano nós não teremos a nossa confraternização, que todo ano nós fazemos, né, Sônia? Todo ano nós fazemos com a nossa família aqui, que são vocês. Aqueles que podem ficar, nós fazemos aqui, depois do culto, né, da virada, nós fazemos aqui o nosso momento de comunhão. E esse ano, infelizmente, nós não vamos ter, devido aos cuidados que nós temos que ter, né? Mas que você venha para o culto e depois vai lá, ceia com a sua família, né? E passe o ano na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então, são esses os avisos que nós temos. E não esqueça, então, hoje às 18 horas, aí, o nosso culto de batismo será festa, amém? Festa no céu, festa aqui na terra. E glória a Deus, em pandemia nós estamos batizando. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, lá em Gênesis, uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Gênesis 6, glória a Deus. Diz assim, nos versículos 5 ao 14, parte A, primeiro, nós vamos ler. O Senhor viu a perversidade do homem, tinha aumentado na terra, e de toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O Senhor ficou de coração cortado. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. Até aí. Aí depois nós vamos ler o versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Te agradeço, Senhor, te louvo por estar aqui mais uma vez neste altar, por ter esta oportunidade, Senhor, porque é uma honra, Senhor, estar aqui. Ter esta oportunidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Muito obrigado, porque, Senhor, eu sou tão dependente do Teu Espírito Santo. Preciso tanto da Tua voz, do Teu poder, Senhor. Preciso tanto da Tua palavra. Deus, usa-me nesta manhã com palavra de conhecimento, sabedoria. Que não seja eu a falar nesta manhã, mas que seja, Senhor, usada pelo Senhor. Que eu fale com ousadia na Tua presença, aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, fala aos corações, Senhor, os corações sedentos, Senhor, para ouvir a Tua voz, e que essa palavra seja transformadora, e o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, se tem algumas coisas, né, que desagradam a Deus, tem uma das coisas que Deus abomina, a idolatria, né? Deus abomina a idolatria, porque Ele quer a glória para Ele, e tudo aquilo que a gente faz de idolatria, né? Tudo aquilo que a gente, porque idolatria é aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, e deixa Deus em segundo plano, Deus abomina. E outras coisas, né, que abomina o coração de Deus, que entristece o coração de Deus, é a perversidade, é a maldade no coração do homem, é o pecado. E isso afasta o ser humano de Deus.
O pecado nos afasta do Senhor. E ele a cada dia mais, a cada tempo, ele fica irado com o pecado, a sujeira do homem. Como nós muitas vezes vimos algumas notícias, não é assim? Você vê aquela notícia, por exemplo, de um pedófilo, como você se sente? Quando você, às vezes, tem até alguns vídeos que mostra, gente, é repugnante aquilo, não é não? A gente não sente nojo com aqueles tipo de coisa? A gente não tem raiva, nojo daquele que espanca um idoso, né? Às vezes vídeo que a gente já viu aí, né? Um idoso sendo espancado, às vezes por um próprio da sua família, sendo espancado ali, sendo machucado, apanhando, ou um animalzinho, até com o animal a gente fica assim. Eu sou defensora dos animais, vocês sabem, né? Porque eu sou apaixonada por animal, cachorro, gato, qualquer coisa. E quando eu nem assisto, gente, sinceramente, eu não assisto. Às vezes alguém, assiste esse vídeo, que dó, eu não assisto, porque eu não consigo imaginar como é maldade no coração das pessoas. A gente fica assim, não é? A gente olha e fala, como pode ser tão mal assim? Como pode as pessoas fazerem esse tipo de coisa? Você tem um coração tão mal desse jeito? Irmãos, imagine Deus que vê tudo. Deus que não precisa de vídeo, porque Ele vê tudo já está tudo certo lá. Deus, Ele olha todas as coisas, e Ele olha o coração, Ele sabe da maldade do coração de todos. Todos que têm a maldade no coração sobem até Deus. Então imagina como Deus às vezes não quer vomitar com nojo do pecado que está cada vez mais, né, reinando. E aí nós vimos que a perversidade, ela não agrada a Deus, o pecado excessivo, né, o pecado, porque existe, irmãos, a diferença. Deus, Ele ama o pecador. Ele ama o pecador porque Ele nos ama, nós somos pecadores. Mas existe uma diferença em você ser pecador e você ser iníquo, e praticar iniquidade. O pastor sempre ensina isso. A diferença de pecado e iniquidade. Ou você ser um pecador e você viver na prática do pecado. Deus, Ele olha para o nosso coração, Ele vê que o nosso coração tem a tendência para o pecado, e a gente às vezes até peca, mas Ele olha o nosso coração, que a gente não queria fazer aquilo, que nós nos arrependemos. Senhor, não perdoa porque eu fiz isso, e Ele olha, e Ele se agrada disso, nesse coração arrependido. Ele se move com isso, Ele se agrada do nosso coração arrependido. Mas sabe aquela pessoa que está na prática do pecado, e ela vive naquilo, naquela imundícia do pecado, e ela gosta daquilo, e ela pratica aquilo, e mesmo que ela não quer mais fazer aquilo, mas ela está dominada por aquilo domina ela, isso é iniquidade, e Deus não se agrada disso, gente. Deus não se agrada da perversidade, Deus não se agrada do pecado, o pecado abundante, o pecado que já está contaminado. Esse tipo de pecado, Deus não se agrada disso. Na verdade, Deus não gosta de nenhum pecado, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O pecado que as pessoas estão dominadas já por ele, a maldade totalmente dominada no coração. E nós vemos que o que é perversidade, né? O que significa? É uma característica daquilo de quem é perverso, que a malvadeza, maldade, ato ou comportamento perverso, gênio ou caráter ruim, tendência para o mal, facilmente corrompido, em que há corrupção, depravação. No jurídico, no direito, é o ato que, demonstrando excesso de crueldade, é praticado com o propósito de ocasionar um prejuízo ou sofrimento ou dano maior à vítima. Então, isso que é perversidade, é isso que é ser perverso. Né? Isso que é ser perverso. É a corrupção, é fazer para prejudicar, né? A maldade. E aí nós vimos na palavra do Senhor, no texto que nós lemos, que Deus, Ele estava muito irado com a perversidade que estava naquele tempo, né? No tempo de Noé. Ele estava muito entristecido, diz aqui que ele doeu o coração de Deus, e ele se arrependeu de uma forma que doeu o coração dele de ter criado o homem. Olha o que eu criei, olha a situação desses homens, olha a situação dessas mulheres, olha a situação desse povo, que era para me adorar, que era para estar perto de mim, mas olha a situação que eles estão vivendo. Deus estava assim, Ele viu como estava ali, e isso era o geral, essa perversidade era num contexto geral ali, não se salvava, bem dizer, ninguém, todos perversos, todos contaminados. E olha só,
Ah, mas e as crianças, pastora? Por que Deus não chamou, além dos animais inocentes, por que Deus não mandou ir as crianças também para a arca? Você sabe por quê? Mesmo que as crianças, elas não tinham pecado, eram inocentes, mas elas já estavam contaminadas pelos seus próprios pais. E Deus já sabia o futuro daquelas crianças, que seria a perversidade, porque elas já estavam contaminadas, mesmo que elas não eram ainda ali. Então, eu penso desta forma, por que Deus não chamou as crianças ali? Nunca ninguém pensou nisso, talvez, né? Por que será que Deus não chamou as crianças? Porque elas não tinham pecado. Mas a contaminação já estava tão terrível ali naquela época, já estava tudo contaminado, que provavelmente até as crianças praticavam atos até pecaminosos. Então estava terrível ali, já estava tudo contaminado, e aquilo subiu no coração de Deus, aquela maldade subiu no coração de Deus, aquela perversidade, a iniquidade, as pessoas não queriam saber de nada, só pecar, só viver no pecado, só viver nos vícios, na corrupção, na maldade, praticar o mal. E Deus, ele se entristece com aquilo, né? Deus, ele fica irado, e ele fala que ele ia trazer o juízo. E pela palavra nós vimos que a ira de Deus vem em ocasiões em que a perversidade está tomando conta. Então, em algumas situações aconteceu isso na Bíblia, que Deus, ele traz o juízo dele no geral, para uma cidade ou para um povo, porque no Egito foi assim também, com Moisés, se vocês acompanharem lá, Deus, ele trouxe o juízo para algumas pessoas ali, né, que estavam contra. Deus, ele traz o juízo, quando está no geral ali, quando está tomando conta a perversidade, né, está muito contaminado, Deus traz o juízo. E aqui a gente vê que Deus, ele estava trazendo o juízo. Olha o que diz em Romanos, leia, eu queria que você lesse na sua casa, Romanos, o capítulo 1 inteiro, que fala sobre o que nós estamos falando hoje. Fala sobre isso. E olha o que diz no versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus é revelada dos céus. Aí você vai ler lá em Romanos 1, quais são essa perversidade. E lá fala, homens deixando o seu uso natural, se envolvendo uns com os outros, mulheres deixando, né, o uso natural e se envolvendo umas com as outras. Lê para você ver a perversidade da época, e Deus falando sobre isso, ali em Romanos 1. Então, quando há perversidade no geral, que está tudo contaminado, é a tendência de vir a ira de Deus. A ira de Deus vem. Foi assim também, né, foi ali no dilúvio, no versículo 5 diz que a Bíblia, que o coração do homem estava inclinado somente para o mal. Deus, ele olhava o coração, e o coração do homem estava voltado para o mal. Estava inclinado somente para o mal. Em outra ocasião, que vocês conhecem também na Bíblia, que nós não vamos ler o texto, mas é sobre a cidade de Sodoma. Vocês viram ali o que aconteceu. Quem conhece, né, a história, sabe disso. Estava a mesma situação. O povo dali estava totalmente contaminado. Gente, tem uma ideia de como estava contaminado aquele povo, que os homens daquela cidade queriam fazer sexo com os anjos. Olha a perversidade disso. Eles queriam, né, e até Ló fala assim, não, eu dou até minhas filhas, olha a situação que Ló chega. Ele fala, não, eu dou até minhas filhas virgem para vocês, fazer o que querem com elas, mas não mexa nesses homens, porque Jó sabia quem eram aqueles homens. Ló sabia quem eram aqueles homens, e eles queriam de todo jeito. Aí os homens, que eram os anjos, cegaram os homens dali, né, da cidade, para que não acontecesse nada, porque o juízo de Deus viria naquela cidade, por causa dessa perversidade, por causa do pecado abundante, tomando conta daquela cidade. E a gente viu o que aconteceu lá, através da intercessão de Abraão, Ló é tirado daquela cidade com a sua família, e nem todos saíram ali. Os anjos falam, chama todos da sua família para tirar, e Ló foi falar com os genros, e eles acharam que era brincadeira, não foram, foi só as filhas de Ló, e foi a esposa de Ló, mas a esposa ainda estava com o coração lá,
em Sodoma, ela saiu de lá, mas não querendo sair disso, e aí ela olha para trás e vira uma estátua de sal, né? Que a Bíblia fala. Então, quando veio o juízo de Deus ali, quando estava perverso todo mundo, estava tudo contaminado, veio a ira de Deus. E Deus, em todas essas ocasiões, meus queridos, Deus, Ele livra o justo. Deus sempre olha para o justo. Você vê que Noé, diz a Bíblia, que Deus, ele viu benevolência, né, em Noé. Deus, Ele viu como Noé era justo, como Noé era seguir, em meio a toda aquela contaminação, em toda aquela corrupção daquela época, em tanto pecado dominando, havia um justo ali, uma família de justo ali. E Deus olhou para o coração de Noé. E antes então de vir aquele juízo sobre a terra, que Deus ia destruir tudo, antes de vir o juízo, Deus, Ele traz, Ele fala com Noé, e Ele tira ali Noé. E o Senhor fala: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Olha que coisa linda, que Deus fala para Noé: você é o único justo, Noé, que eu encontrei nesta geração. Isso é forte, irmãos. Deus ia trazer o juízo sobre a terra, mas Ele tira o justo primeiro. Aí vem o juízo, depois que Ele tira o justo, e Ele fala: e que eu e você sejamos o justo desta geração. Amém? Que sejamos o justo, que nós não contaminemos com este mundo, com a perversidade que está esse mundo a cada dia. Que Deus possa olhar em nosso coração e ver a diferença entre onde que todos estão indo para a maldade, todos estão caminhando para o egoísmo, todos estão caminhando para o pecado. Que Ele ache em nós justiça, que Ele ache em nós verdade, e que nós nos colocamos diante do Senhor a cada dia de joelhos, e pedimos a misericórdia do Senhor para nós, e falamos: Senhor, que o Senhor nos conserve assim, que o Senhor me conserve em santidade, que o Senhor me conserve justo, Senhor, que o Senhor me conserve na verdade, que eu não me desvie deste caminho, que eu não me afaste dos teus ensinamentos, me ajude a não contaminar com este mundo. Eu preciso do Senhor me fortalecendo, que possamos fazer isso todos os dias, meus irmãos, nos mantermos justos na presença do Senhor, nos mantermos fiéis na presença do Senhor, mesmo com este mundo a cada dia contaminado, que possamos ser o justo desta geração, aleluia, que possamos ser justos dessa geração, que como Abraão, sejamos intercessores da nossa família. O tema desta mensagem é minha família na arca. E ali nós vimos que Abraão, ele intercedeu pelos justos de Sodoma. E ele estava intercedendo pela sua família. Ló era seu sobrinho. Ele sabia que Ló estava lá. E através da intercessão de Abraão, Deus, Ele tem misericórdia de Ló. Deus tira Ló antes de vir aqui Sodoma ser destruído. Deus, Ele vem e tira a família de Ló. Foi através da intercessão. Que nós também sejamos assim. Que nós sejamos intercessores na nossa família. E eu creio que por causa da nossa intercessão, por nós orarmos constantemente, o pastor sempre tem falado aqui, irmãos, ele sempre tem falado aqui. Domingo mesmo ele falou sobre isso. Que possamos nos colocar de joelho pelos nossos familiares. Que possamos, ele fala sempre aqui, o pastor, você diz que ama a sua família, mas você nem ora pela sua família. Que possamos ser intercessores por eles. Que possamos nos colocar na brecha pelos nossos familiares, principalmente os da nossa casa. Principalmente os nossos ali, os nossos filhos, o esposo ou a esposa. Principalmente, nós precisamos colocar de joelhos, interceder por eles, para que eles também não sejam contaminados com este mundo, que a perversidade não alcance o coração deles, que eles conheçam a arca que é Jesus, que eles possam entrar com a gente nesta arca, que eles possam estar com a gente na arca, seguros.
E nós temos que ser intercessores pela nossa família. Nós temos que interceder por ela, clamar pelos nossos familiares. Não permitir que o pecado abunde na nossa casa. Outra maneira também de colocarmos nossa família na arca é pregando a palavra, é pregar o arrependimento. Nós precisamos fazer isso. Olha o que aconteceu na cidade de Nínive, vocês conhecem. E havia a ira de Deus na cidade de Nínive, porque estava na mesma situação, perversidade total na cidade de Nínive. Você sabe que é por isso, por este motivo que deixa eu, agora são tantos nomes que eu estou citando para não esquecer o Jonas, né? São tantos, é Ló, Jonas, é Jó, confunde, né? Jonas fugiu. Você sabe por quê? Porque ele estava com medo. Porque a cidade de Nínive era terrível, os moradores de lá, eles matavam, eram violentos. Então, quando Deus fala para ele ir para aquela cidade, porque ele ia mandar ira naquela cidade, mas ainda ele deu uma chance, ele falou, vai lá ainda pregar o arrependimento para aquele povo. Eu vou dar uma chance ainda para eles, porque eu vou mandar ira lá, vou destruir. Deus já está virado com a cidade de Nínive. E aí Deus chama Jonas. E o que ele faz, eu não, estou fora, não vou para lá não, ficou com medo, mas a gente sabe o final da história, ele foi com medo e tudo, não querendo ir, ele foi, porque ele sabia que ele tinha que obedecer, só ia trazer maldição para a vida dele. E aí ele foi, e ele entra naquela cidade, e ele começa a pregar o arrependimento, e aí o que acontece, gente? O povo se arrepende, e ele fica indignado, Jonas fica indignado, mas o senhor falou que vai destruir, agora o senhor está tendo misericórdia desse povo, e começa a reclamar lá debaixo, dentro daquela arvinha lá, e ele começa a ficar irado, e ele fica bravo, porque o povo se arrependeu. O senhor, e eu fiz tudo isso, Senhor, mas era o propósito, ele pregou o arrependimento, e a ira de Deus não veio mais sobre a cidade de Nínive, por causa de Jonas, por causa dele ir lá pregar, e nós temos que pregar para a nossa família, meus queridos. Se você não pregar, mas se eu pregar, eu tenho medo de pregar. Jonas, eu tenho medo de falar a verdade, pastora, para esse meu familiar, porque depois vai virar cara para mim, depois não vai querer mais falar comigo. A gente vai perder a boa vizinhança, a gente vai perder a política do bom relacionamento, eu vou constranger, volta tudo de novo, falando, né? Não quer constranger, não quer viver ali, vamos ficar amigo. Então, para ficar amigo, eu concordo com o que você está fazendo aí, você fica na sua, eu fico na minha. Irmãos, nós temos que pregar o arrependimento, nós temos que falar o arrependimento para os nossos filhos, que é onde eles estão errando. Nós temos que pregar o arrependimento, sim, para um esposo, para a esposa, para os outros parentes nossos. Nós temos que falar, claro que é tudo com amor. Você não tem que chegar e ficar acusando e apontando o dedo e falar que vai para o inferno, não é desse jeito. Nós temos que pedir direção de Deus e não pedir para Ele, Senhor, me dá oportunidade. Me dá a oportunidade que eu possa falar. Sabe aquele momento em que a sua cunhada vem falar com você, vem desabafar. Aí você fala assim, olha, você sabe por que você está vivendo isso? Porque você está fazendo isso, você está longe de Deus, você está fazendo errado. É o momento da gente falar, da gente sim, é pregar o arrependimento, se arrependa, volte-se para Deus, mas com amor, para que as pessoas possam ver que a gente ama elas, que a gente quer o bem delas. A gente não está julgando, não está condenando. Então, que a gente possa fazer isso. Teve uma ocasião que eu mandei um áudio para uma pessoa da minha família, porque eu estava vendo que ela estava cada dia mais indo para o mundo, era uma menina de Deus, cristã, mandei mensagem, falei assim, olha, eu não estou te julgando aqui, eu estou dizendo do que eu estou vendo, como você está, cadê aquela moça de Deus que você é? E cuidado, porque um abismo chama outro, cuidado com as companhias. Eu falei, ficou triste comigo, ou bravo, não importa, eu amo ela, eu amo essa pessoa, e eu quis falar para ela, que realmente ela está caindo numa destruição para a vida dela. Eu não quero isso para minha família. Então a gente tem que falar. E não é ficar falando, fofocando. Porque às vezes o que acontece em famílias é assim, né? Fica aquele monte de fofoca. Você viu fulano, você viu lá seu cunhado? Olha, isso aqui. Nossa, você viu que ela. Olha o jeito que ela está fazendo, olha o que ela está fazendo. Fica aquelas, sabe, conversinha em família, as fofoquinhas em família que todas têm.
né? Aquela que não tem, tira a primeira pedra. Então fica lá, e a fofoquinha, e ninguém fala direto para a pessoa, ninguém vem, chega e fala assim, olha, estou aqui porque eu quero o seu melhor, eu quero o seu bem, e estão falando muito de você, mas eu não quero ficar falando pelas costas, estou aqui para falar para você, se arrependa, volta para Deus, se firme com Deus, é assim, nós temos que pregar, porque quando há arrependimento, evita a ira de Deus, como nós falamos, Deus ele ama um coração arrependido. Quando a gente peca e a gente se arrepende, Deus não traz a ira dele, não vem sobre nós, porque ele tem visto o coração arrependido. Então, Nínive foi livre disso, da ira de Deus, como aconteceu com um dilúvio, como aconteceu em Sodoma. Nínive foi livre naquele momento, porque houve arrependimento. Olha só, então nós temos que pregar. E outra maneira de nós levarmos a nossa família para a arca, de nós colocarmos, nós devemos discipular a nossa família. Discipular é ensinar os princípios da palavra de Deus. Quando você ensina os princípios da palavra de Deus, você está ensinando o caráter. Quando você ensina os princípios de Deus para os seus filhos, pais, você está ensinando caráter a eles, porque a Bíblia, você não precisa, você vê sobre caráter, a gente fala sobre os bons princípios, está tudo na Bíblia. Como você ser um bom cidadão, não roubar, não matar, você ser uma pessoa de bem, está na Bíblia. Então é só ensinar a Bíblia. Ensina a Bíblia para os seus filhos. A ética, tudo está na Bíblia. Tudo. Você vê que em Provérbios fala até daquele que rouba no peso. O comerciante lá que rouba no peso, fala até sobre isso. A Bíblia tem resposta para tudo e ela tem os princípios que nós temos que seguir. E o que estão querendo terminar hoje, acabar? Nos mundos atuais, com os princípios da palavra de Deus, cada dia mais. Então nós temos que discipular os nossos filhos, nós temos que discipular a nossa família. Sabe o que tem acontecido hoje? Inversão de papéis. Infelizmente, irmãos, eu quero falar para vocês de uma inspiração que eu recebi, só para descontrair. As gerações. Eu quero falar para vocês da geração da Noninho. A geração da Noninho, sabe qual é? Inspiração, hein? Que eu recebi, não vi isso em lugar nenhum, eu recebi inspiração. Inspiração da Noninho é, me dá, me dá, me dá, me dá da Noninho já. Me dá da Noninho já. Me dá da Noninho já, me dá. Lembrou? Sabe qual que é a geração da Noninho? É a geração da birra. É a geração que quer tudo. Me dá, eu quero. Me dá, eu quero. É a geração da Noninho. Hoje o que nós temos visto é isso. O filho pede, o pai vai dar. Às vezes sacrifica. Não ensina a criança mais, que não é o tempo, que não é o momento. Dá tudo. Geração da Noninho. Me dá, eu quero. Faz birra se não der. Ah, temos que dar, vai criar um trauma na criança. É isso que eu ouço ainda hoje, quando vai corrigir. Esses dias eu falei, uma moça, eu falei, ó, eu fui direta, da igreja, não quer vir na igreja mais. Aí eu falei para ela, aí me perguntaram, eu falei, isso que acontece, né? Deixa de ser filho de Deus, se parar de vir na igreja, porque quando bati, eu falei assim, ó, já vou direto, vai para o inferno. Ai, vai traumatizar a moça, adolescente. Ué, gente. É assim. Então é tudo me dá. Ai, ele vê o amiguinho lá que tem um celular com 5 anos. Aí vê o amiguinho lá que tem um celular e ele também quer, tadinho, né? Aí ele fica lá e quer o celular e vai lá e dá o celular. Geração da Noninho, me dá, eu quero e tudo bem. Dá tudo que tem, tudo que quer. Não ensina a conquistar, não ensina a esperar, porque nós temos visto hoje crianças ansiosas, crianças sem paciência hoje, crianças que não sabem esperar, porque me dá, eu quero, é na hora deles. Então você como pai, mãe, nós temos que ensinar os nossos filhos, os netos, não é a hora que quer. Você está acabando, se você fica fazendo isso, você está tirando da arca. Você está tirando, você não está colocando na arca. Você está tirando.
Aí tem a geração, inspiração, hein? Em geração todinho. É geração todinho. Tadinho do menino. Tadinho da menina. Deixa dormir, está tão cansado. Tadinho do menino. A mãe, o pai quer, vamos lá menino, vamos lá ajudar a lavar o carro. Tadinho do menino, estudou aí, está estudando muito, é em casa, na internet, está aí, vive no computador. Chama para lavar a louça. Tadinho da menina, deixa a menina. O pai fala, né, para a mãe, tadinha da menina, deixa aí. Hoje não precisa, é a geração todinho, tudo é todinho. Tadinho dele, tadinho. Irmãos, eu me lembro, ó, quando Deus estava me trazendo essa inspiração, o Espírito Santo me fez lembrar. Eu acordava 5 horas da manhã, ia trabalhar em Campinas. Eu trabalhava na Carolina Florence, num consultório de dentista não, que fazia prótese para dentista, sabe? E eu trabalhava nesse consultório, eu acordava 5 horas da manhã. A minha avó, bonitinha, já deixava o meu leite, já sabia que eu não gosto de leite quente, eu não gosto de nada quente demais. E ela sabia, ela deixava o meu leitinho lá, ó, tadinho, né? Ela fazia isso comigo, mas eu era trabalhadora. Aí ela deixava ali o leitinho quente, já esfriando, quando eu levantar já tinha leitinho morninho para mim. Ai, que bonitinha. Minha avó, já está 89 anos, uma benção, minha avó, amo minha avó. E ali, eu ia trabalhar às 5 horas da manhã. Pegava, irmãos, ônibus lotado para Campinas, de ônibus, lá de casa até a rodoviária, da rodoviária para Campinas, lotado, né? E aí, não era só isso, quando eu ia visitar os consultórios de dentista, então eu pegava às vezes 10 ônibus por dia, porque eu ia do consultório, lá pegava prótese, levava lá, pegava o molde, levava para lá, e era assim, pegava 10 ônibus por dia. E depois, eu chegava à tarde, vinha embora 6 horas, lotado, ia direto para a escola. Ia para a escola. E aí, claro, cansada, às vezes de ficar pescando na hora da aula, mas estava ali. Hoje, irmãos, a gente não quer mais que os filhos passem por isso. A gente não quer mais. Tadinho dele. Olha a geração todinho. Tadinho dele, tadinho, menino, deixa o menino, deixa a menina. Né? A gente quer, aí, olha a geração que só quer dormir, geração que não quer conquistar, não quer deixar o menino ter responsabilidade, geração todinho, né? Não quer, não põe para fazer, porque tem dó. Para de ter dó, irmãos. Você lembra como que era a sua vida, como foi difícil? Você lembra? Você sabe qual geração que nós temos que ser? Ela vai saber. Geração gemada. Geração ovo de pata, que esse dia ela colocou lá no Instagram. Que saudade, meu pai, gemada com farinha. Outra geração boa. Geração que não fica doente. Geração gemada. Geração ovo de pata. Quem tomou ovo de pata aqui? Eu tomei muito ovo de pata. Geração ovo de pata. Que negócio de danoninho, tadinho que é. Geração gemada. E eu vou muito mais além, ainda que já não é minha geração não, porque eu já estou mais na molezinha ainda. Porque tem a geração da enxada. Né, Marilza? Olha lá. Isso aí é boa. A geração da enxada, a geração da roça, né, Fátima? Vê aí, ó, vê essas mulheres, se fica aí parado. Vejo meu sogro está com os 2 joelhos estourados. Meu sogro está com problema no joelho, o bichinho não quer ficar parado de jeito nenhum. O velhinho não tem como parar o velhinho, porque o velhinho quer andar para todo lado, porque geração da enxada. Geração que era, o pai não tinha todinho para ele não. Seu pai tinha dó? Não. Fazia trabalhar, vai trabalhar menino. Vai trabalhar, vai lá. Eu com 14 anos, eu pegava ônibus, morria de medo. Eu ia de Paulínia a Campinas pagar a Caixa Econômica, que era financiada a casa. E eu morria de medo, tinha que preencher cheque. 14 anos, e eu ficava morrendo de medo. Que eu tinha que pegar ônibus. E hoje, nossa, não deixa o menino sair na rua. É muito perigoso esse mundo. Ai, não deixa fazer isso. Ai, não pode ir ali. Ai, não pode isso. Ai, todinho. Não pode nada hoje. Medo de tudo, os pais criam ali, ó, na sua arca,
só que estão tirando da arca principal. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Nós temos que ser da geração da gemada, da ovo de pata, que não tinha moleza não. Né? A geração, tem uns mais antigos, que é ovo cru. O pai dava lá, tomava ovo cru, credo. Mas vê se fica doente o bichinho, não fala mais nada. Hoje, qualquer coisinha já está ficando doente, porque não cria imunidade, porque não pode pôr o pé na areia, não pode sujar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode brincar na rua, está tudo com dor de coluna já, obesidade, está tudo com um monte de doença. Por quê? Não brinca na rua, não faz mais nada, porque o mundo está perigoso, não sei o quê, não pode sair na rua, não pode ir numa padaria, porque esse mundo... E aí a gente fica aí, é a geração todinha. Ah, tem outra geração também. Inspiração. É a geração Nutella, é a mais nova. Geração Nutella, não sei nem o que é isso, viu gente, direito. Geração Nutella. Eita, essa geração é aquela que só quer o melhor. Tudo bem a gente querer o melhor, né? Tudo bem. Só que a geração insatisfeita. Esses dias eu estava na convenção com o pastor lá estadual e Deus me trouxe isso. Hoje crentes estão assim, pessoas estão assim, não se comovem facilmente mais na igreja, não choram mais na presença do Senhor. Para ele tirar uma lágrima dele, para ele levantar e dar um glória a Deus, nossa, tem que estar um culto assim, ó. Tem que estar do jeito que ele quer. Tem que estar, o louvor não pode errar nada. A pregação, o pastor tem que estar ali, ó, tinindo, tem que saber teologia, tem que estar a Bíblia inteira, porque senão, a geração insatisfeita, não consegue agradar mais. É a geração, porque foi criada assim, o mimado. Se não for Nutella, não quero. É assim, a geração dos mimados, tudo mimado, gente, dá tudo que quer e fica lá, e aí não quer mais nada, porque já tem tudo, é a geração insatisfeita. Não é a geração, quando eu comecei na igreja, geração de chão batido, não tinha vidro, uma benção, fogo caía. Sabe a geração do jovem hoje? Acampamento tem que ser resort, tem que ser em campo, com aquelas coisas radicais lá, tirolesa, né? Só tem que ser assim, senão não vou. Os acampamentos nossos, da nossa geração, da gemada, eram os acampamentos em escola, eram os acampamentos que a gente dormia tudo amontoado, com cheio de chulé lá, os meninos somente, né, Ivone? Era a geração que a gente não dormia à noite, ficava bagunçando, mas era uma bagunça sadia. Eu era uma delas que bagunçava, mas não sei acampamento. Sempre recebia lá notificação. Eu era muito animada, sempre fui. Ganhava troféu nas gincanas, ganhava troféu de maior animação. Era a minha equipe. E aí, gente, era uma coisa gostosa, nosso acampamento. Tocava um louvor, era uma nota lá, Deus está. Uma notinha só lá aquelas 3 notinhas que às vezes os músicos tocavam, mas era uma unção, a gente sentia a presença de Deus, chorava, se mandava. Hoje tem que ser worship, tem que ser um negócio mais assim, tem que ser uma coisa mais, tem que ter fumaça, tem que apagar, porque aí não sente a presença de Deus. Se nós não estamos sentindo a presença de Deus, irmãos, com o toque da guitarra, com uma palavra aqui que é lançada, tem que tomar cuidado. Geração Nutella, geração insatisfeita, geração que não está satisfeita com nada. Para você agradar tem que ser muita coisa, tem que fazer muito para agradar os crentes hoje. Tem que pôr ar-condicionado, tem que pôr estacionamento, porque se não tiver estacionamento, eu não vou na igreja com o meu carro, eu vou deixar na rua. Se não tiver ar-condicionado, uma cadeira confortável, eu não vou na igreja. Vai aprender com os africanos. Começa a assistir lá aos cultos africanos para você ver. Que coisa mais linda aquilo.
O povo louva com alegria, e vai na igreja, às vezes até descalço, e louva a Deus, e pula. Não tem essa frescura não, dessa geração Nutella hoje não. Para com isso, frescura. Frescura. Nada está bom para o crente hoje, nada está bom para os seus filhos hoje. Por quê? Criação, mimado, tudo crente mimado. Eu vi uma vez um pastor falando, uma pessoa falando, sobre o pastor, que ele falou assim, os irmãos não gostam desse tipo de coisa, porque a gente está falando sobre reserva de culto, né, por causa dos cultos dessa época, então, tem aquele que eu mando para vocês, o Simpla, né, e aí a gente tem que fazer a reserva, por segurança, tudo, e aí tem um pastor que falou, aí ela contando para mim, que ela tem que ficar mandando o WhatsApp, fazendo a reserva, todo mundo da igreja, porque o pastor falou, tem irmãos que não gostam disso, tem irmãos que não gostaram, tem irmãos que não sabem. A gente está assim, irmãos, a gente tem que ficar fazendo tudo para agradar os crentes hoje. Que coisa, irmãos, está cansativo isso, viu? É muito cansativo. Crente Nutella. Para de criar os seus filhos dessa forma. Crie responsabilidades neles. Por que hoje cristão, filhos, já não quer mais servir a Deus? Aí o pastor estava falando com a gente esse dia, nós comentamos sobre isso aqui. A preocupação nossa com as crianças aqui, dos líderes futuros. Por quê? Tadinho do menino, né? Não vamos deixar ele fazer muita coisa na igreja, não. Aí tem pais que são tão cegos, irmãos. A gente já viu tanta situação aqui, que às vezes vem dar uma desculpa para nós. O menino não quer sair da igreja, pastor. Ele vai para outra igreja, porque lá no Freedom, ninguém dá atenção para ele. Lá no grupo de jovens, ele não está se adaptando lá, tadinho. Então ele quer, pastor, então ele vai sair, ele vai para outra igreja. O filho está enganando o pai direitinho. O filho está enrolando o pai, né? Ele quer sair para o mundo, quer fazer coisa errada, e ele fica jogando aonde? Na igreja. Ele fica jogando no grupo de jovens, que é uma mentira isso. Porque aqui só não tem comunhão quem não quer. Porque a gente tem grupos sim discipuladores. Se a mulher não quer ter comunhão é porque ela não quer. Porque nós temos grupo discipulador, nós temos essas atividades nos grupos missionários. Os grupos de jovens estão aqui, eles se recebem bem. Mas às vezes as pessoas estão querendo o mundo, estão carregados com o coração lá no mundo. E eles querem arranjar desculpa para sair da igreja. E o pai, tadinho. Aí deixa o menino ir. Deixa o menino sair. O pastor chamou a atenção do líder, ele é filho do irmão. Chamou a atenção porque não veio na escala, porque se o pastor vai chamar a atenção daquilo que fez errado. O pastor não fica chamando a atenção de todo mundo aí à toa. Não está perseguindo ninguém. O pastor só está cobrando aquilo que é responsabilidade para fazer hoje. E não é assim? A gente tem que cobrar responsabilidade na obra de Deus. Temos zelo pela obra de Deus. E se a gente vai chamar a atenção, eu chego para o Eduardo e falo, Eduardo, por que você chegou atrasado? Você tem responsabilidade. Ele tem que receber. Aí sabe o que acontece? O pai chega e fala assim, o filho chega, pastor, você precisa ver o jeito que o pastor falou comigo. Nossa, me humilhou na frente de todo mundo lá no altar. Aí o pai, tadinho. O pai, tá bom, filho, deixa, Deus, né, vai cuidar de você, não vai mais não. Não vai mais não. Entrega o seu cargo, você não precisa passar por isso. Aí o que acontece? Tira do altar. Para com isso, pai e mãe. Chega firme. Você está errado, menino. Você está errado, você é indisciplinado, você está chegando atrasado, o pastor está certo. Olha a diferença. Crie os seus filhos com responsabilidade. A Adriele chegava para mim, mãe, eu lembro quando ela era do grupo de dança, que a Elaine era líder, na época pequenininha. Mãe, eu não vou, a gente vai para a casa da avó. Você liga para a Elaine para mim, para falar que eu não vou? Eu falei, não vou ligar nada. Que isso, menina, liga você. Ai, mas eu tenho vergonha. Liga.
Eu não vou ligar, e você vai ligar, porque é sua responsabilidade. Pequenininha, gente, eu fazia isso com a Adriele, firme. Você vai ligar. Ela pegava o telefone, mamãe, eu não vou poder estar no ensaio, viu? Porque eu vou por causa da minha avó. Responsabilidade dela, criando desde pequenininha já com responsabilidade. Por que é responsável hoje no altar? Mais que eu até, mas não chega atrasada. Tudo certinho. Desde criança, ensinando a isso, a ter responsabilidade. Chegou com dinheiro uma vez da escola, lá no Parque das Nações. Pequenininha. Chegou com dinheiro lá. Falei, mas o que é esse dinheiro, menina? Ai, um amiguinho meu que me deu, mãe. Eu falei assim, pode guardar esse dinheiro aí. Era na sexta-feira que nós vamos devolver. Ah, mas ela que me deu, não fui eu que peguei. Eu falei, eu sei que não foi você que pegou. Mas eu não sei, ela deu, não era para dar. Às vezes a mãe dela vai ficar brava com ela. Cheguei na segunda-feira, falei, professor, olha, está aqui esse dinheiro. Uma amiguinha falou que deu para ela. Ai, mas a Adriele, não, eu vi, não foi nada. Não, eu sei, professora, que ela não fez, mas eu estou aqui devolvendo. Hoje as crianças chegam com coisa que nem sabe de onde. O pai nem sabe de onde que é, não fala nada. O professor, eu fui professora, sei disso. Um dia eu entrei na sala chorando, para dar em outra sala de aula, chorando. Os alunos ficaram assim, porque eu entrei chorando, por causa de uma humilhação que eu passei com uma mãe. Porque eu chamei a atenção do filho dela. O menino perturbava a aula inteira, gente. Pensa no menino abençoado. Menino, pensa. E eu com toda a paciência, amor, chama atenção, mas eu ia lá fora, falei, vem cá, menino, ó, vamos conversar. Aí o menino melhorou um pouquinho, daqui a pouco. E temos que chamar atenção. A mãe veio reclamar comigo, por que eu chamei a atenção do filho dela? Olha a geração, irmãos, olha o que nós estamos criando. Olha só isso. Por que está assim, geração de cristão desse jeito? Porque não tem um pai e uma mãe ali firme às vezes. Porque você fica dando trela aí para o filho, fica dando moleza, tudo moleza. Olha o que você é hoje, o caráter que você tem hoje, porque seu pai não dava moleza para você. Sua mãe não dava moleza para você. Fica dando moleza aí para os filhos. Tira da arca, gente. Nós temos que discipular. Nós temos que ensinar. Não entra no conto do vigário, não. Não fica entrando nessas coisas, não. Nessas conversinhas aí do seu filho, da sua filha. É para você defendê-lo, sim, claro. Você vê que foi uma coisa absurda, você vai defender seus filhos, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo para você analisar, irmãos. Cuidado. Nós temos que estar na arca. E sabe o que vai acontecer? A ira de Deus virá ainda. Está bem perto. Sabe por quê? Só não aconteceu ainda porque tem muito justo ainda aqui na terra, amém? Tem muito justo ainda aqui. Mas daqui a pouco, irmão, a gente tem visto muito justo caindo. Muito justo entrando na perversidade. Muito justo perdendo a santidade. Se contaminando com esse mundo. A igreja de Cristo cada vez mais se contaminando com o mundo. É o que nós temos visto ultimamente. Então o que vai acontecer? Jesus vai voltar em breve. E está próximo mesmo Jesus voltar. Porque a perversidade está tomando conta desse mundo. Esse mundo está cada dia mais pecaminoso. Cada dia mais nojento. Subindo essa nojeira para Deus. E Deus virá. Ele fala disso. E lá no dilúvio. O céu se abriu para o dilúvio, para muitas águas, e matou todo mundo. Em Sodoma, o céu se abriu para vir fogo e enxofre do céu, diz a Bíblia. Houve fogo e enxofre do céu. E agora, quando a arca se fechar, sabe o que é a arca se fechar? Quando o som das trombetas, como a Juju, a filha da Fernanda, que ela colocou lá para a gente. Ela falou, mamãe, a trombeta vai tocar, mamãe, 5 aninhos. Mas que trombeta, filha? É uma trombeta grande, mãe. E ela vai tocar no mundo todo. Mas por que vai tocar essa trombeta, filha? Porque Jesus vai vir nos buscar, mamãe. E essa trombeta, quando essa trombeta tocar, que está próximo, a arca vai se fechar. A igreja vai ser arrebatada e o Senhor vai tirar o justo. Por isso que nós somos da teoria, né, do pré-tribulacionismo. Não do mid, porque diz o pré, o mid e o pós. O pré é quando a igreja é arrebatada antes do anticristo.
antes do grande tribulação. Por quê? Eu acredito baseado na Bíblia. Aqui, Noé foi tirado antes do dilúvio. Ló foi tirado antes da ira de Deus ali, acontecer em Sodoma e Gomorra. Então Deus, quando Ele traz a ira, Ele tira o justo. Então eu creio nisso, que nós vamos ser tirados aqui da terra. Quando a arca fechar, o céu vai se abrir, sabe para quê? Para a ira de Deus. Aí fala em Apocalipse dos cavalos e os cavaleiros. Fala em Apocalipse das taças que serão derramadas. Fala em Apocalipse dos selos que serão abertos. A ira de Deus virá sobre a terra, meus queridos. A ira de Deus, aí vocês não vão ver, espero, mas vão saber o que vai acontecer aqui com a vinda de anticristo, aqui que está próximo. Aí a ira de Deus vai vir. Vai acontecer. E que a nossa família esteja na arca. Que a nossa família esteja na arca. E para que a nossa família esteja na arca, nós precisamos interceder por ela. Nós precisamos orar pelas nossas familiares, pelos nossos filhos, cobrir eles com o sangue de Cristo. Nós precisamos pregar a palavra a eles, falar a verdade para eles quando é preciso, parar do todinho. Parar do todinho. Nós temos que pregar sim a palavra, a verdade. E nós temos que discipular. Nós temos que ensinar o caráter de Cristo. Nós temos que ensinar princípios da palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos familiares, para que eles entrem dentro da arca, para que sejam firmes e constantes, não pessoas insatisfeitas, pessoas inconstantes, porque o Nutella é insatisfeito, ele não está satisfeito com nada, ele é inconstante, uma hora ele está bem, outra hora ele não está. Nós temos que ser firmes, apesar de tudo, apesar das provas, apesar de todas as coisas, nós temos que permanecer firmes. Nós temos que ser firmes, porque a arca vai fechar, meus queridos. A arca vai fechar. E aí a ira de Deus virá. E nós temos que estar dentro da arca. Esteja dentro da arca. Esteja na presença do Senhor. Se preocupe com a sua família. Se preocupe com seus filhos. Olhe. Comece a pedir a Deus direção de como você tem educado seus filhos. Como você tem ensinado a eles. Dê responsabilidade para eles. Dê responsabilidade. Ah, mas ele não sabe. Tem mães, meu Deus do céu. Pais que dão banho nos seus filhos, já tem 7 anos, menino, está dando banho na criança ainda, meu Deus do céu. Que geração que você está criando. Que coisa que você está fazendo, você acha que está fazendo bem para ele, cuidando dele desse jeito? Tadinho, cuidado, você não está criando responsabilidade, deixa ele fazer as coisas, às vezes quer fazer, você não deixa, porque enquanto eles são pequenininhos, eles querem fazer, eles atrapalham, né? Quer lavar a louça, quer ajudar a pegar a vassoura, aí você não deixa porque atrapalha, aí quando é a hora deles fazer, eles não querem mais, porque você não deixou fazer, eles não pegaram o gosto. É a mesma coisa de vir na igreja, irmãos. Eles amam vir para a igreja. Eles amam vir para a escola bíblica dominical. É ou não é? Tem criança que acorda mais cedo que os pais. Eles amam estar na igreja. Eles amam ir no culto infantil aqui na igreja. Eles amam estar na igreja. Só que aí, quando é para vir, você não traz. Você não ensina, não discipula na casa de Deus. Não traz para a escola bíblica, não traz para a igreja. Eu sei que essa época é diferente. Mas aí o que acontece? Quando vai chegar na adolescência, quando vai chegar nessa idade, irmãos, que é difícil, ele não vai querer mais. Porque você não traz quando é criança. Porque você deixa, ai, tadinho, deixa ficar com o pai, eu vou na igreja, o pai não vai na igreja. Ai, está cansado, né? Deixa a menina ter responsabilidade, sim. Trabalha a semana inteira. Você não fazia isso? Você não trabalhava? Você não estudava? Não falei o exemplo meu? Não trabalhava, não estudava? Não ajudava em casa? Eu ainda ajudava na minha mãe em casa, nas faxinas, na limpeza. Não vai morrer, não. Não vai, não. E agora que eles são jovens ainda, que tem mais responsabilidade, porque depois que a gente fica velho, não aguenta muita coisa mesmo. Mas enquanto são jovens, aí que tem que fazer. O jovem cuida das coisas de Deus, diz a Bíblia. O casado cuida das coisas de casado. É por causa disso mesmo. Enquanto é criança, é jovem, tem força, tem vigor. Põe responsabilidade na criança sim, deixa fazer.
Para de ficar aí, ó. Ai, tadinho. E vamos pôr na arca os nossos filhos. Vamos pôr na arca os nossos familiares. Orando, intercedendo por eles. Pregando, falando a verdade. Doa quem doer. Fale, mesmo que seu filho vai ficar triste, vai ficar chateado. Fale a verdade. Seja firme com o seu filho, com a sua filha. Seja firme. Para de moleza. Seja firme. Não deixa moleza não. Você pensa que a Adriele tem moleza com nós? Tem 20 anos. Mas não tem moleza não. E graças a Deus que ela é obediente. Mas o pai dela é firme. Começou a namorar agora, né? Vai fazer 6 meses já agora, dia 19. Mas a gente é firme com ela. Não vai ficar isso. A gente tem as regras. E ela segue. Não tem dó não? Não. Firme. Tem que ser firme, irmãos. E tem que ensinar. Tem que discipular no princípio da palavra de Deus, no que a palavra revela. Tem que ensinar. Amém? Curva a sua cabeça. Que a nossa família esteja na arca. Você não ama a sua família? Você não ama? É o bem mais precioso que nós temos. É a coisa mais linda que nós possuímos, é a nossa família. E a arca, irmãos, vai se fechar em breve. Que possamos. A gente tem visto aí trocas de valores, esposos aí sendo dominados pelas mulheres não sábias. Mulher que já tirou marido da igreja, tirou família de igreja, porque o marido chegou ao pastor e falou, eu não quero sair, pastor. Mas minha mulher quer. Dominado, não sabe, não tem a postura de sacerdote no lar. Não é para ser machista não, sou totalmente contra isso, claro. Mas tem que tomar cuidado, porque tem entendido inversão de valores hoje. Que deixa fazer o que quer. Não tem firmeza. Temos que ser firmes, irmãos, porque o inimigo está aí. A ira de Deus virá sobre a terra. O pecado está abundando a cada dia. O pecado está crescendo, a perversidade está crescendo nos corações das pessoas. Coisas que a gente nunca ouviu falar, hoje a gente está vendo, ouvindo, cada vez mais normal está acontecendo. Algumas notícias que a gente vê já está comum, coisas que antigamente, imagina, perversidade. E só não aconteceu a ira de Deus ainda por causa do justo que está aqui. Mas é como eu falei, o justo tem se contaminado, até o justo tem caído, irmãos. Por isso nós temos que vigiar para a gente, nem nós perdemos isso, nos contaminarmos com o mundo, com os embaraços dessa vida, com as coisas dessa terra. Se preocupe com a sua salvação, se preocupe com a sua santidade, busque mais a Deus, fique firme dentro da arca, fica firme em Jesus. Você, sua família não é ainda, você não tem seus filhos, você não tem seu marido ainda, não tem a sua esposa na igreja. Ore, interceda, fala, Senhor, eu intercedo, eu clamo pela minha família. Mas seja você o justo, seja você a justa, seja você a que vai levar a sua família para a arca, seja você que está ouvindo a palavra, seja você que está recebendo, não precisa ser homem não, pode ser a mulher de casa sim, e você que às vezes é a justa no seu lar, irmã, que seja você a que vai levar a sua família para a arca. Mas precisamos estar dispostos a entender, parar de ser inconstante, parar de ser insatisfeito. Volte ao primeiro amor, onde coisas simples te agradavam, onde coisas simples faziam você sentir a presença de Deus. Hoje está tudo insatisfeito, porque só tem muito, né? Está tudo aí fácil, então não está mais satisfeito com as coisas, porque quando era difícil conquistar, quando era mais difícil as coisas, dá mais valor, a gente fica satisfeito, mas quando está tudo fácil hoje, tem muitas coisas fáceis hoje. Aí, o pessoal está em casa assistindo o culto, olha que beleza, fácil, né? Está fácil. Então está tudo, aí vai ficando cada vez mais insatisfeito. Então se você está assim, você não está mais para agradar você,
ou para você sentir a presença de Deus, precisa de muita coisa. Para você sentir a presença de Deus num culto, o louvor tem que estar impecável, tem que estar com as luzes apagadas, tem que ter uma pregação tremenda. Aí você sente a presença de Deus. Mas tirando isso, está errado isso, irmãos. A gente tem que sentir a presença de Deus, um passarinho que a gente vê lá fora. Eu vejo Deus ali. E lá em Romanos 1, vocês vão ver isso, que Deus se revela na natureza. Ele fala sobre isso, que Ele estava se revelando e as pessoas estão tão afastadas, tão iníquas, que nem viam. Deus se revela em tudo. Em tudo a gente tem que ver Deus e se emocionar com as maravilhas de Deus. E sentir a presença de Deus nas pequenas coisas. Sentir a presença dEle. E procurarmos a cada dia a buscar os mandamentos do Senhor. Buscar o que Deus quer para a nossa vida. Não aquilo que a gente quer. Os nossos desejos. Porque a arca vai fechar. E que a sua família esteja com você nessa arca. Interceda, irmão, pela sua família. Ore pela sua família. Clame por ela. Pregue para ela. Discipule, fale a verdade. Ensine na palavra. Tenha tempo para pregar, para ensinar os seus filhos. Eu louvo a Deus, porque eu sei que tem muitos pais aqui na igreja que fazem isso com seus filhos. Que não fica esperando pela tia do cultinho. Não fica esperando pelo pastor, pela pastora, pelo líder de junior. Não fica esperando, não. Ele é o que ensina, o que faz o filho orar, o que faz o filho ler a Bíblia. Tadinho, está cansado, quer dormir, mas fica lá no computador, fica lá no joguinho, lá a noite toda às vezes. É sério, irmãos. Nós queremos a nossa família na arca, mas nós precisamos pagar um preço. E que a gente possa interceder mais ainda pela nossa família. Que a gente possa ser mais firme com os nossos filhos. Não é ser carrasco não, irmãos, não é isso que eu estou falando. Não é você chegar aqui agora, vai mudar tudo agora, hein? Não é assim também. Você tem que usar de sabedoria. Mas você tem que ser firme ali. Pedir direção de Deus. Porque eu sei que não é fácil ser pai e mãe. Muitas vezes eu cheguei para diante de Deus e falei, ai Deus, me dá direção, porque eu não sei o que eu faço agora nessa situação. Na criação da minha filha. Me ajuda, porque eu sei que não é fácil. Tem momento que a gente não sabe o que fazer. Mas pede direção de Deus. Pede direção do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, as nossas vidas. E nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, os nossos familiares. Deus, nós queremos entrar na arca, Senhor, nós queremos estar na arca. Porque sabemos que o juízo virá. Sabemos, Senhor, que a ira do Senhor virá, porque esta terra está cada vez mais contaminada com o pecado. Está mais perversa cada dia, praticando o mal, a corrupção, a destruição, querendo o mal um do outro. Deus, nós sabemos, Senhor, que isso, Senhor, acontecerá em breve. Deus, mas que possamos ser justos, Senhor. Ó Deus, os filhos de Noé entraram na arca, porque eles tinham um pai que ensinava a eles os princípios da Tua palavra. Nós não vimos na Bíblia, Senhor, os filhos de Noé rebeldes, os filhos de Noé não querendo entrar, os filhos de Noé contra o pai, falando que o pai estava maluco, que o pai estava doido. Não, porque eles sabiam quem era Noé. Eles sabiam que Noé tinha um comprometimento com o Senhor, com a Tua palavra. E eles entraram na arca, obedeceram a voz do seu pai. Deus, porque Noé era justo, Noé ensinava, Noé intercedia pelos seus filhos. Ah, Deus, e assim sejamos nós, Senhor, que possamos interceder pela nossa família, Pai, que possamos orar pelos nossos entes queridos, que possamos entrar na arca com eles, Senhor, que o Senhor nos use para pregar a verdade, falar do Teu amor, que o Senhor nos use para falar, ó Pai, que tem que ser falado, porque um dia a arca vai se fechar. Ah, Deus, e se fechar e um deles ficar, não foi por falta de não falarmos, Senhor, mas que eles possam entrar conosco, que eles possam reconhecer, Pai, que eles possam reconhecer, ó Deus, que estão errados, que possamos ensiná-los, Senhor, a prosseguir no caminho do Senhor.
Que possamos discipular, Senhor, que possamos ter tempo, Pai, para isso, para discipular os nossos entes queridos, para fazer aliança de oração, como o pastor vai lançar agora este ano, 2021. E muitos nem estão preocupados com isso, não querem fazer aliança de oração nem com a sua própria família. Ah, Deus nos ajuda, porque aliança de oração é discipulado, Deus. Aliança de oração é discipular o nosso familiar, é perder aquele tempo, mas na verdade nós estamos ganhando, Senhor, no mundo espiritual. Mas é pagar um preço, Senhor, de estar ali, ah Deus, reunido com o nosso familiar, ensinando da Tua palavra, falando do Teu amor, falando do que está por vir, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a levar Senhor, a arca aos nossos familiares, que é nosso bem mais precioso, Senhor. Que a esposa ajude o esposo ajude a esposa a permanecer firme, Senhor, na igreja, na Tua presença. Que os pais, Senhor, ajudem os seus filhos a serem cristãos verdadeiros, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a permanecer na Tua presença, Pai. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque um dia a arca vai se fechar, mas que possamos estar do lado de dentro, que possamos ouvir o toque da trombeta, Senhor, que possamos, Senhor, ir com o Senhor, Pai. Ah, Deus, e levar os nossos familiares com a gente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, nos dá direção, nos oriente a cada dia, Espírito Santo, nos ensine, nos dê sabedoria para, Senhor, interceder, para pregar, para discipular, Pai, os nossos familiares. Ajude a Tua igreja, Senhor, ajude o Teu povo nesses tempos difíceis que estamos vivendo. O mundo cada dia mais contaminado. Não é fácil para o moço, para a moça, para a criança, Senhor, porque ouvem tantas coisas lá fora. Mas nos ajude, Senhor, a orientá-los, nos ajude a direcioná-los, Senhor, nos ajude, Senhor, a levá-los à arca, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos nesta manhã. Nós clamamos por cada família aqui, Senhor. Ah, Deus, eu peço a Ti, porque eu tenho uma família, Senhor, cristã. Eu faço parte desta família de Cristo. E eu desejo que os meus familiares, Senhor, os meus irmãos, ah Deus, os meus filhos espirituais, que todos estejam dentro da arca, Senhor. Não só minha família de sangue, mas eu desejo também, Senhor, que esta família, todos estejam na arca comigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, nos livra, Senhor, nos ajuda a permanecer justos, santificados na Tua presença, Pai, não nos contaminarmos com este mundo, não nos contaminarmos, Senhor, com este mundo que está tão perverso, Pai, a cada dia. Nos ajuda, Espírito Santo, e que possamos estar juntos todos na arca, Senhor. No dia que virá a ira do Senhor sobre a terra, que possamos, Senhor, não estar aqui mais, Senhor. Que o Senhor possa nos levar, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, e abençoa as nossas famílias. Abençoe as famílias, Senhor, dos que estão nos seus lares. Abençoa, Senhor, a todos. Que possamos, Senhor, entender o propósito do Senhor para nós. Que possamos entender, Senhor, como é importante sermos justos. E como é importante, Senhor, pregar a Tua palavra, interceder, discipular, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Aleluia, aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Leva essa palavra no teu coração, irmãos. Deus, Ele coloca no nosso coração. Você vê que a gente ouve a voz do Senhor, porque às vezes a gente fala assim, mas a gente quer ouvir palavras, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai dar um ano de vitória, que Deus vai dar um ano próspero, claro, e Deus tem falado assim com a gente, não é? Deus tem falado, tem enviado palavras proféticas assim, e nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. O Senhor está com a gente, mas nós precisamos, irmãos, abrir os olhos, porque o inimigo tem roubado os nossos familiares, tem roubado os nossos filhos, tem tirado da presença do Senhor. Então nós temos que entender que daqui para frente vai estreitar, daqui para frente o pecado vai mais ainda ser presente, escancarado, como alguns países já.
Tem alguns países, tem um país, a Holanda, por exemplo, pecado escancarado na praça pública. A gente tem visto isso já, está cada vez mais comum. Pecado dominando. Coisas absurdas que a gente nunca imaginar. E a gente não pode acostumar com isso. Em Romanos 12, 2 fala: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos conformar, irmãos, com o pecado. E aí o que mais tem acontecido? Crentes acostumando com as coisas. Mas não tem problema, né? Mas isso é normal hoje em dia. É normal a criança querer fazer isso, a moça querer fazer isso hoje. É normal, né? Todo mundo faz. É assim, irmãos. Não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos seguir os padrões deste mundo. Nós temos que seguir a palavra. Amém? Mesmo que, às vezes, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser dura ali, mas a gente tem que entender. E seja intercessor, principalmente, porque a gente, às vezes, não tem mais nossos filhos crianças, né? Nós não temos mais eles, não temos mais como, mas a gente pode interceder, né, pelos nossos parentes, para que eles estejam na arca. Ore para que todos estejam na arca com você. E pregue a palavra na oportunidade. Fale do amor de Deus, fale do pecado. Fale sobre a vinda de Jesus. Fale às pessoas. Fale sim. Mesmo que você vai perder o amigo por enquanto. Depois a pessoa, Deus vai trabalhando nela. E aí você pode ganhar um irmão em Cristo depois, além de seu parente, ser seu irmão em Cristo. Amém? Leve essa palavra para o teu coração. Que Deus abençoe. E nós já vamos encerrar o culto. Creio que já fizemos tudo. Nós vamos orar. Não sei se deu para mandar os pedidos, por causa da nossa falha aí. Nós vamos orar, amém? Pelos pedidos de oração. Obrigado, Jean, que aí também na correria aí, também, né? Está se desdobrando. E aí mandou para a gente. Vamos orar. Vamos continuar orando, irmãos, pelo nosso irmão Pedro. Isso, pode se pôr em pé. Nosso irmão Pedro, amém? Que está em tratamento, para que Deus tenha misericórdia da vida dele, da família dele, que Deus cuide da família também. Quando você orar pela pessoa, ore pela família também, que não é fácil, né? Vamos orar pela nossa irmã Luzia, né? A Cris está aqui hoje, que também tem passado momentos difíceis, né? Não é fácil. E vamos orar, irmãos, que a gente pode orar por ela cada dia, nas suas orações, orar pela família também, pelo nosso irmão Fausto. Orar pela Michele também, que está lá no hospital, espero que ela esteja nos ouvindo, né? Que a irmã pediu para que a gente mandasse o link para colocar para ela. E logo, em nome de Jesus, ela vai sair daquele hospital. Ela está voltando, né? Ela fez uma cirurgia na cabeça, né? E ela não está com totalmente os movimentos ainda. Mas já fizeram todos os exames, tomografia, ressonância. Graças a Deus está tudo normal. Amém? O médico falou que é natural, porque por ser uma cirurgia tão, sim, né? Séria, tão sensível. Mas ela está já levantando, já está se identificando, já está conversando, né? Isso é um processo, irmãos, né? Então nós temos que orar por ela, continuar orando pela Michele, nós estamos em oração, e Deus está suprindo todas as necessidades delas também, né? Da família, abençoar a Flávia, um beijo à Flávia também, que está cuidando da sua irmã com tanto amor. Ainda falei para ela, quer que a gente vá aí revezar com você? Nós vamos, né? Nós temos irmãs que vão também, revezar no hospital, porque não é fácil, né, irmãos? E ela falou que por enquanto está tudo em ordem, e ela é uma guerreira também, o seu pai, o seu Nico, né? Que também já passou recentemente com a perca da esposa, o seu Nico, perdeu a esposa e agora a filha assim. Então nós temos que orar, irmão, nós podemos fazer, orar uns pelos outros, para Deus fortalecer e dar força. E eu sei que cada um que passa a sua luta, Deus vai ajudar na sua luta, na sua fraqueza, a sua batalha, mas quando a gente está junto, mais ainda, a gente se sente mais fortalecido, né? Isso é importante. Eu quero que vocês orem também, continuem orando pela nossa família. Lembra que eu falei do meu sobrinho, né, o Arthur, que ele está com diabetes tipo 1, e está assim, é uma luta, né, para a mãe, que de repente descobre isso, não é fácil para o meu irmão, para minha cunhada, orem por eles também. Eles são paizão, assim, né, muito dedicado aos filhos. E aí não foi fácil. Eu estava lá esses dias, aí eu vi o Arthur tão... Daqui a pouco o Arthur branco lá, pálido, né, quase desmaiando. Aí ela tem que ficar medindo. Até, né,
estabilizar isso, vai um processo. E aí, irmãos, veio outra notícia ruim na nossa família, que a minha sobrinha, a irmã dele, também está. Ela, 4 aninhos, né? Assim, pra gente foi um baque também. E agora os 2, né? E assim, não é fácil. A gente sabe que é um tratamento, que tem, graças a Deus, não é algo, tem tratamento, né? Mas não é fácil, somente para meu irmão e minha cunhada, né? Que está ali, a minha mãe, que está perto, a gente sofre junto, né? Então, que você esteja orando pela Alice e pelo Arthur também, nas suas orações, orem por eles. E eu creio na cura, irmãos, eu creio que Deus pode curar, porque falam que quando toma insulina é para a vida toda, né? Mas a gente sabe que pode, para Deus não tem nada, né, que Ele não possa fazer. Ainda mais em crianças, né, que é mais difícil ainda. Quem já é diabético sabe disso, adulto é complicado, imagina a criança, né, manter uma dieta a vida toda, apesar que a dieta sempre é bom, né, para todo mundo, né, irmãos? Quem não tem diabético, dieta sempre é bom, dieta, comer saudável sempre é bom. O excesso de doce nunca é bom, o refrigerante nunca é bom, né, isso é a vida, a gente tem que ter essa linha. Mas é mais difícil para uma criança, né? Mas vamos estar orando, esteja orando, amém? E vamos interceder então, estenda as mãos aqui, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agora em oração juntos, Senhor, com os nossos irmãos, porque, Senhor, nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo, muitos dos nossos irmãos estão passando batalhas, Senhor, mas o que podemos fazer é estar juntos em oração. Muitas vezes nós não temos o que fazer, Pai. Nós não temos, às vezes, como socorrer, porque depende do Senhor, Pai. A cura vem do Senhor, e o que nós podemos fazer é estar em oração juntos, orando uns pelos outros, e é o que nós fazemos aqui, Pai, porque nós cremos no poder da oração, porque a oração traz a cura, a oração traz o conforto, a oração, ela traz a providência, Pai. E nós oramos agora pelos nossos irmãos que estão enfermos, oramos pela vida do nosso irmão Pedro, Pai, pela sua família, nossa irmã Maria, que não é fácil, Senhor, também. Não só o nosso irmão Pedro que está passando a situação desse tratamento que ele está fazendo, mas também dos seus entes queridos que estão ali ao lado, os seus filhos, Senhor, sua esposa. Toma conta, Deus, cuida, traz o conforto, traz a vitória, direcionamento em todos os remédios, em todos os médicos. Traz a direção, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, pela vida da nossa irmã Luzia também. Não está sendo fácil, Pai. Não é fácil a situação que a nossa irmã está. Nós, Senhor, temos orado. Está nas Tuas mãos a nossa irmã Luzia, Pai. Toma conta dela. Nós também cremos na cura que o Senhor pode curar ela, Pai. Mas, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus cuida da família. Cuida da Cristina, do nosso irmão Fausto, todos os filhos, os netos que têm sofrido também com a nossa irmã Luzia, Senhor, acamada. Ah, Deus, cuida, Pai, traz o conforto, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa os médicos que têm tratado, os remédios que têm tomado, que possam dar resultados a cada dia, bons resultados. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela vida da Michele também, que está naquele hospital, depois ainda daquela cirurgia, está se recuperando, Pai. Nós já temos visto sinais de boa recuperação. E em nome de Jesus, ó Pai, alcança naquele leito de hospital a vida da Michele, Pai. Alcança a vida dela agora. Em nome de Jesus, que o Senhor entra com a providência, que ela possa voltar, Senhor, a ter todos os seus movimentos, Senhor, porque ela não tem nenhum problema nos seus resultados dos exames, não deu nenhum problema. E em nome de Jesus, ó Pai, que ela possa voltar, Senhor, aos seus movimentos, em nome de Jesus, que ela saia em breve daquele hospital. Cuida, Senhor, da sua irmã Flávia, ó Deus, do seu pai e nosso irmão Nico, Pai. Toda a família, Senhor, que está passando essa dificuldade também com ela. Em nome de Jesus eu te peço. Deus, alcança também, Senhor, a minha cunhada Lidiana, o meu irmão Douglas, a minha sobrinha Alice, o meu sobrinho, Senhor, Arthur. Deus, com esse diagnóstico tão triste, Pai, nesta família, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, são crianças, Senhor. E não é fácil. Mas o Senhor está ajudando, o Senhor está sustentando, o Senhor está encaminhando todas as coisas, os melhores médicos, o Senhor tem encaminhado tudo, Pai. Sustenta, Senhor, dá forças aos minha cunhada, meu irmão, a minha mãe. Restaura a saúde da minha mãe também, Deus, ela tem passado momentos difíceis na sua saúde.
Deus, cuida dela, Senhor. Cuida da minha mãe, Deus. Eu não aceito nenhuma enfermidade na vida dela. Que o Senhor cuida dela, Pai. Em nome de Jesus, traga paz, alegria cada dia ao coração dela. Fortalecimento na vida da minha mãe. Ela é uma mulher de Deus, uma mulher missionária, que ganha almas para o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro saúde sobre a vida dela, minha, Senhor, família, todos da minha família, minha cunhada Rita, vai fazer uma cirurgia agora, Senhor, em janeiro. Toma conta, tudo, Senhor, os médicos, confirma toda a vitória sobre a vida dela. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja um sucesso essa cirurgia. E eu clamo a Ti, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos assistindo, que pediram, Senhor, ó Deus, oração. Abençoe a Lucinha de Souza e a sua família, a Marina Carvalho e a sua família, a Luzia que está completando mais um ano de vida no dia de hoje, que é a avó do Jean e a Malu. Abençoa essa senhora, Pai. Abençoa a avó, Senhor, do Jean e a Malu. Ó Deus, acrescenta muita saúde, Senhor, sobre a Luzia, em nome de Jesus. Deus, eu peço a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida da Valdiz de Almeida, a Terezinha que está internada, que é a avó, Senhor, do Lucas. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Alcança a dona Terezinha agora. Deus, a Estela que está com pneumonia, tem misericórdia, limpa esses pulmões, Senhor. Abençoe a Nazira das Graças da Silva da Cunha, que também está com pneumonia, uma doença que é atrofia, está muito magra. Ela é a mãe do Ezequias. Alcança, Senhor, a Nazira, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, tem misericórdia a todos os enfermos, a todos os acamados, todos que estão em tratamento médico, Pai. Abençoa, prepara o melhor médico, Senhor, os remédios certos. Aqueles que estão indo para consultas, que vão aos médicos, coloca o médico certo, que vai diagnosticar o problema, porque nós temos que orar até para ir no médico, Senhor. Direciona os médicos, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa os nossos irmãos. Abençoa e cura, restaura, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Temos aqui um recado, que quem ainda não retirou a pizza, para retirar aí após o culto com a Sônia. Amém, irmãos? Quem pizza sabe uma coisa que estraga, né? Então tem que retirar logo, para que não estraga a pizza. Amém? A Sônia está ali, ela vai entregar aí, quem não pegou ainda. Nós vamos embora, agradecidos a Deus. Levante as mãos para o alto. Agradeça ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você, da sua família. Ele se preocupa com você, se preocupa com a sua família. Ele quer que você esteja na arca. Agradeça a Ele, porque Ele tem ensinado, porque Ele tem te direcionado, Ele tem te abençoado. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã tão abençoada. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado com a gente, o Senhor tem nos orientado, nos direcionado, Pai. Que possamos a cada dia, Senhor, ser gratos a Ti pela Tua palavra. Que possamos estar em Ti a cada dia, estar dentro da arca, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, leva os Teus filhos de volta aos lares, guardados e protegidos em total segurança. Em nome de Jesus, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos sustente, que a cada dia o Senhor nos fortaleça. Fortaleça, Senhor, os Teus filhos. Fortaleça, Senhor, a cada dia os Teus servos. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, dê uma semana de vitória. Uma semana de boas notícias, Senhor, de portas abertas. Em nome de Jesus. E a proteção do Senhor que está, continue, Pai, sobre as nossas vidas. Nos livre de todo mal, Senhor. Nos dê livramento, Senhor, de todo mal, de todo vírus, de todo mal, Senhor, de todas as doenças, de todo acidente. Nos livre, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fica firme aí no jejum de 21 dias, de jejum da gratidão. Amém? Até dia 21. E vamos embora para nossos lares. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Guie, Senhor, cada um pelas veredas da Tua justiça, por amor do Teu santo nome. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Um beijo aí no teu coração. Fique na paz. Cumprimente seu irmão. Não vai embora sem dar uma paz, né? Declarar a bênção de Deus na vida deles. Em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar